6. E daqui vai ser mais 4. Aqui é 5, vão ter mais 5. Aqui é 6, vão ter mais 6. Aqui é 7, vai ter mais. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o Sheldon e você está no canal Nerd Resolução. Hoje vamos falar sobre Nox. Aqui você vai aprender algumas dicas como calcular Nox e entre outras coisas. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e deixe seu like. Compartilhe também para os seus próximos aí que vão precisar dessa maneira, porque estamos mesmo no tempo de exames, então isso vai ajudar muito. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O que é Nox? Nox é o número que indica a carga elétrica aparente de um átomo em uma substância, mostrando quantos elétrons perdeu, ganhou, compartilhou ao fazer uma ligação química. Esse conceito, né, como vocês podem ver, é um conceito amplo, porque ele vai depender, nesse caso, do tipo de ligação que nesse composto existe. Então, para ser mais específico, vamos entender o número de oxidação para cada tipo de ligação. Para a ligação do tipo iônicos, nós podemos dar o conceito, ou seja, podemos definir o Nox como a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou elétrons. Por que esse conceito? Se a gente for a recordar um pouco que uma ligação iônica, ou seja, quando que nós dissemos que é uma ligação iônica, nós vamos perceber que uma ligação iônica é aquela que vai envolver uma ligação com envolve uma ligação a metal, né? Envolve um metal com um metal. Então, sendo eles diferentes, eles vão ter também a sua diferença, nesse caso, na eletronegatividade. Aquele que vai ter maior eletronegatividade, ele tem a tendência de puxar os elétrons para si. Então, quando ele puxa os elétrons para si, ele vai ficar negativo. Aquele que vai perder ou aquele que vai doar, ele praticamente vai ser positivo. Mas se a gente for olhar na tabela periódica, os metais ele tem a tendência de perder os elétrons, porque quando os metais têm a tendência de ganhar os elétrons. Então, vamos entender aqui com um exemplo que está aqui, né? Temos aqui o cloreto de sódio. Nós queremos saber qual é o número de oxidação desses, por exemplo, do sódio e do cloreto, do cloro. Então, para a gente saber, basicamente, devemos saber, ou seja, devemos saber em que coluna ou em que família está cada elemento. Por exemplo, o sódio está na família 1A, significa que ele é menos eletronegativo, ou seja, ele é um metal. O cloro, por quando é um metal, nesse caso é mais eletronegativo, significa que ele vai puxar os elétrons para si. Então, qual que vai ser a carga, ou seja, qual que vai ser o Nox do sódio e qual vai ser o Nox de cloro? Para a gente poder entender isso, nós devemos lembrar, né, da configuração eletrônica, porque nós devemos saber os elétrons que estão na última camada de cada elemento. Então aqui eu levei, né? Aqui vou vos mostrar um pouco, né? Vamos ver um pouco aqui, vamos lembrar um pouco da mecânica quântica, né? Aqui temos aqui o diagrama de Linus Pauling, ok? O diagrama de Linus Pauling, ele nos ajuda, nesse caso, a fazer a configuração eletrônica dos elementos. Então, recordando, eu como disse que o sódio ele está na família 1A, significa que o número atômico dele, né? O número atômico dele é quando é 11. Então, se a gente fazer a configuração eletrônica, como vocês podem ver, primeiro vamos ter o quê? 1s2, 2s2, vamos ter 2p6 e vamos ter 3s1. Como vocês podem ver aqui, né, no diagrama de Pauling, nós temos aqui 3s2, mas não podemos preencher 3s2 porque ele vai ter o quê? Maior número de elétrons, então precisamos de pôr 1. Então, a última camada de valência, ou seja, a camada de valência, já que é essa aqui, nós encontramos aqui um elétron. Significa que para ele ser estável, nós sabemos muito bem, para ele poder ser estável, ele precisa completar o octeto, ou seja, ele precisa de ter 8 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência. Então, vamos ver também para o cloro. Se a gente for olhar o cloro ele tem basicamente 17, que é o número atômico dele. Então vamos fazer a configuração eletrônica aqui. Vamos ter o que? 1s2, né? Vamos ter aqui 2s2. Já temos quanto? Já temos 4. Vamos ter também aqui 2p6. 2p6. Vamos ter 10 aqui. Aqui temos 3s2. Então 3s2. Continuando, lembre-se, já temos quanto aqui? 2 mais 2, 4 mais 6, 10, já temos 12. Queremos o quê? 17. Então, continuando aqui, ok? Vamos ter 3p5, porque nós vamos colocar 6, porque se a gente for colocar 6, vamos passar o número atômico, ou seja, os elétrons vão ser a mais. Então, qual é a camada de valência para ele? Então, a camada de valência é basicamente esta aqui, né? A camada de valência aqui. Então, essa camada de valência tem quantos elétrons? Nessa camada de valência, como vocês podem ver, nós temos 7 elétrons, ok? Nós temos 7 elétrons. 7 elétrons. Lembrando que nessa camada de sódio nós temos
um elétron. Então todos eles querem o quê? Querem manter a sua estabilidade, ou seja, eles querem ter 8 elétrons na camada de valência, querem ter 8 elétrons. Então o que vai acontecer aqui? Nesse caso, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é do que? É do sódio, nesse caso, doar um elétron para o cloro. E a segunda, nesse caso, é do cloro doar os 7 elétrons para o sódio. Mas lembrem-se que o cloro ele é mais eletronegativo. O que vai acontecer é que o sódio ele é que vai doar um elétron. Ok? Ele vai doar um elétron. Então, quando o sódio doa o elétron, né? Quando ele doa o elétron, ele vai tornar positivo, porque ele doa o quê? Doa um elétron. Porque quando o cloro, o que vai acontecer? O cloro ele vai receber um elétron, ok? O cloro recebe um elétron, basicamente isso, ok? Ele vira cloro menos, então o cloro ele vai receber um elétron. Então é basicamente isso. Então significa que, como já dissemos, que na ligação iônica o NOx vai ser o que? A carga elétrica que vai ser que nós vamos ter quando um átomo perde ou ganha elétrons. Então nesse caso, se a gente voltar aqui, nós podemos dizer que o NOx de aqui vamos ter o que? O NOx de sódio vai ser basicamente mais 1, e o NOx de cloro vai ser basicamente menos 1. Ok? Então, continuando, agora temos compostos covalentes polares. Ok? Esqueci de escrever aqui polares, mas compostos covalentes polares. Esses compostos covalentes polares, eles envolvem ligações do tipo covalentes polares. O que são ligações covalentes polares? São aquelas ligações em que nós encontramos ametais, dois ametais, ou ligações do tipo ametais só, ou seja, temos elementos ali todos que são ametais. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos o hidrogênio. Primeiro devemos saber, tudo isso aqui tem a ver com a eletronegatividade. Uma vez que todos são ametais, sendo eles ametais, significa que entre eles também um deles vai ser mais eletronegativo do que o outro. Então nós temos aqui um exemplo, aqui temos o ácido clorídrico, em que nós temos o hidrogênio, mas também temos o cloro. Se a gente for comparando esses, nós vamos descobrir que o cloro ele é mais eletronegativo, como nós já vimos antes também, que ele na sua camada de valência, ele tem quanto? O cloro basicamente na sua camada de valência tem 7 elétrons, significa que ele precisa de um elétron para se manter estável. Então o hidrogênio ele tem basicamente ele tem um elétron na sua camada de valência, ok? Tem um elétron na sua camada de valência. Para ele se tornar estável, ou seja, para ele atingir o dueto, ele precisa de 2 elétrons. Então, nesse caso, ele precisa de 2 elétrons. Então, o que vai acontecer aqui não é transferência, mas sim compartilhamento de elétrons. Ou seja, eles vão compartilhar os elétrons. O que significa que, vamos ver aqui, temos aqui o cloro, né? O cloro, ele vamos representar aqui, né? Temos 6, aqui 7. E o hidrogênio tem basicamente um elétron. Então o que vai acontecer aqui é que eles vão compartilhar esse par de elétrons aqui. Vão compartilhar esse par de elétrons. Significa que o cloro ele vai passar a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que ele já está estável, ou seja, já completou a regra do octeto. O hidrogênio ele precisa de 2 elétrons e vai ter 1, 2. Então ele também já se estabilizou. Então nesse caso, como nós dissemos antes, que o conceito ele vai depender do tipo de ligação. Nesse caso aqui, basicamente, como vocês podem ver aqui, não há transferência de elétrons, mas sim está a compartilhar. Mas o conceito já disse que é a carga aparente. Então o que significa que já que o hidrogênio ele está a compartilhar com o cloro um elétron, então ele vai passar o quê? Já que ele também é menos eletronegativo do que o cloro, ele vai ter o quê? A carga mais 1, ok? Que vai ser o seu NOx, e o cloro também vai passar a ter NOx menos 1. Ok? Vai passar a ter NOx menos 1. Então é basicamente isso. Então temos também moléculas, né? Vamos ter aqui outro conceito para moléculas covalentes apolares. Então para podermos entender também vamos ter que saber a ligação. O que é uma ligação covalente apolar? Ligação covalente apolar é aquele em que nós temos o quê? Temos um composto, né, que é formado por átomos, nesse caso, de elementos iguais. Então vamos supor que nós temos, por exemplo, o hidrogênio, ok? Como vocês podem ver, nessa ligação nós temos o que? 2 átomos de hidrogênio. Então, aqui não há diferença de eletronegatividade. Então, para esses compostos, ou seja, para esses elementos, para esses compostos, para essas moléculas, eles vão ter o NOx igual a 0. Outros exemplos também podemos ter o cloro 2 aqui. Ele vai ter o NOx igual a 0. O O2 também vai ter o NOx igual a 2, igual a 0, aliás. Temos também o nitrogênio também. O azoto, ele vai ter também o
o NOx igual a zero. Então é basicamente isso. Isso é muito simples. Agora vamos para número de oxidações usuais, ok? Número de oxidação usuais. O que são esses números de oxidação usuais? Podemos dizer que número de oxidação usuais são aqueles números, ou seja, aqueles NOx que aparecem com frequência ou que são mais comuns dos elementos. Então nós temos ali alguns elementos que têm alguns NOx comuns. Então nós vamos entender aqui quais são esses elementos que têm NOx comuns e qual é esse NOx comum de cada elemento. Então vamos aí. O número de oxidação do elemento ou substância simples. Então aqui não há nenhuma diferença, né? Não há muita diferença com ligações covalentes apolares, mas também nós nesse caso substâncias ou elementos aqueles são aquelas substâncias que são formadas também pelo mesmo átomo. Então por exemplo, o hidrogênio, assim também ele vai ter NOx zero. E o hidrogênio também assim, ou seja, dois átomos possuindo ele dois átomos de hidrogênio vai ter também o NOx igual a zero. O cloro também é a mesma coisa, vai ter o NOx igual a zero, ok? Agora temos aqui valores usuais, né, para o hidrogênio e para o oxigênio, ou seja, quais são os valores comuns para o átomo de hidrogênio e oxigênio. Normalmente para o hidrogênio, o seu NOx mais comum é mais um, ok? É mais um. Esse NOx mesmo é porque ele mesmo se encontra na família 1A da tabela periódica, e o oxigênio, o seu NOx comum é menos 2. É menos 2. Mas atenção, não é só isso. Existem algumas exceções, ok? Vamos entender aqui. O hidrogênio, quando ele está ligado com um metal, ele vai variar seu NOx, ou seja, ele vai ser mais eletronegativo. O que vai acontecer é que ele vai puxar elétrons para si. Por exemplo, quando o hidrogênio ele está ligado, por exemplo, com o sódio, formando ali o hidreto de sódio, o hidrogênio nesse caso ele vai ter o quê? Vai ter NOx menos 1. Por quê? Porque o hidrogênio nesse caso ele é mais eletronegativo. Ele é mais eletronegativo significa que ele vai puxar um elétron para si. E nesse caso ele vai ser o quê? Ele vai passar a ser o quê? Vai passar a ser negativo, e o sódio ele vai ser positivo, ok? Vai ser positivo. Ele vai ser positivo, significa que nesse caso o hidrogênio ele vai ter o seu NOx que vai ser igual a menos 1, e o sódio vai ter o seu NOx igual a mais 1, ok? Então vamos ver algumas exceções nesse caso do oxigênio. Então o oxigênio, o NOx dele vai variar nesse caso quando está numa determinada ligação. Então por exemplo, quando estão em peróxidos, o NOx de oxigênio ele é menos 2. Então, para a gente entender bem isso, né, eu vou explicar um pouco, né, vamos ver o rearranjo nesse caso em peróxidos. Por exemplo, se a gente pegar o peróxido de hidrogênio, né, o H2O2, vamos ver a sua estrutura. Nós vamos ter o que? Hidrogênio, que vai se ligar com oxigênio, se liga mais com oxigênio aqui, depois vai se ligar mais com hidrogênio. Essa ligação aqui. Então, o que acontece aqui? Já que o oxigênio ele é mais eletronegativo, o que ele vai fazer? Ele vai puxar os elétrons para si. Então ele vai puxar um elétron. Nesse caso o hidrogênio vai passar a ter mais um, NOx mais 1. Esse hidrogênio que está aqui, ele vai puxar também um elétron. Quando ele puxa um elétron, ele vai ser menos 1, porque recebeu o que? Um elétron, é uma carga negativa. Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Ele quando doa aqui, ele vai ficar com NOx mais 1. Esse quando recebe vai ficar com NOx menos 1. Então, qual que é o NOx de oxigênio aqui? O NOx de oxigênio, ele vai ser o quê? Vai ser a média, nesse caso, dos NOx de todos os átomos envolventes nesse peróxido. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos aqui, vamos somar primeiro o número de NOx desses átomos, depois dividir pelo número de átomos que estão aqui. Então, temos aqui menos 1 mais menos 1, ou seja, menos 1 é igual a menos 2. Quantos átomos nós temos aqui? Aqui temos 2 átomos, 1, 2. Então, dividido por 2. Quando a gente dividir isso aqui, vamos ter menos 1. Okay? Então significa que nesse caso em peróxidos, o NOx de oxigênio passa a ser menos 1. Então vamos ver também em superóxidos. Okay? Vamos ver aqui em superóxidos. Okay? Em superóxidos. Okay? Superóxidos. Em superóxidos, o NOx dele varia muito também. Hein? Nós vamos ter aqui menos 1. O NOx dele vai ser menos 1, né? Sobre 2. Então vamos ver como isso acontece. Vamos levar para a gente entender, vou levar um exemplo, né? Temos ali o peróxido de potássio, ok? Nós temos também o peróxido de potássio aqui. Então, o que acontece aqui? Como vocês podem ver aqui nessa estrutura, para a gente entender bem o que eu vou fazer, vocês vão entender a lógica por detrás disso.
eu vou multiplicar isso por 2, né? Eu vou multiplicar por 2. Quando eu multiplicar por 2, vocês concordam comigo que eu vou ter o quê? Que é 2 ou 4, ok? Então, vamos ver a sua forma estrutural como vai ser. A sua forma estrutural, basicamente, vai ser o seguinte. Nós vamos ter o quê? 4 oxigênios. Nós temos 4 oxigênios. 1, aqui, 2, 3, 4. E 2 potássios. Então, aqui vamos ter ligado a potássio aqui. Ligado também a um potássio. Então, aqui temos ligações simples aqui. Temos ligações simples. Então, dependendo de ligação que está aqui, nós vamos entender o que vai acontecer e nós devemos chegar até esse NOx que nós temos aqui, menos 1 sobre 2. Então, o que vai acontecer aqui? Como vocês podem ver aqui, nós temos uma ligação do tipo que covalente polar, ok? Essa ligação aqui do tipo covalente polar. Nesse caso, nós temos o quê? O oxigênio, já que ele é mais eletronegativo, significa que ele vai puxar um elétron para ele. Então, ele vai puxar um elétron para aqui. Quando ele puxa, vai ficar com NOx menos 1, esse vai ficar com mais 1. Aqui também vai acontecer a mesma coisa, né? Aqui vamos ter o quê? Mais 1. Aqui vamos ter menos 1. Então, se a gente for olhar também essas outras ligações que estão aqui, nós vamos perceber que aqui já é diferente. Por quê? Essa ligação que nós temos aqui, como eu disse, que é covalente polar. Mas se a gente for olhar aqui, são mesmos átomos, ou seja, essa ligação envolve elementos do mesmo átomo. Ou seja, átomos do mesmo elemento, aliás. Então, o que acontece aqui? Vai acontecer uma ligação do tipo covalente apolar, ou seja, aqui, nesse caso, ninguém vai puxar elétrons para ele ou para outro. Ainda nós, como já vimos aqui, que quando este tipo de ligação, o NOx é 0. Então significa que esse oxigênio vai ter NOx 0 e esse também é 0. Então, os mesmos cálculos que nós fizemos já anteriormente, vou puxar isso aqui para aqui, né? Vamos puxar isso para aqui, né? Para a gente ver isso bem, para a gente determinar o NOx, vamos fazer também o mesmo cálculo que nós fizemos aqui, nesse caso, aqui. Né? Nós fizemos cálculos aqui, o mesmo cálculo nós vamos aplicar aqui, ou seja, o NOx vai ser o quê? Vai ser a média dos NOx de todos, nesse caso, de todos os átomos de oxigênios existentes aqui. Então, nós temos quantos oxigênios aqui? Nós temos 4, que é o número de oxigênio, temos 4 oxigênios. Então, a média, nós primeiro vamos ter que somar os NOxes, menos 1 dá menos 2, então aqui vamos ter o quê? Menos 2. Menos 2 é dividido pelo número de átomos de oxigênios que estão nesse composto. São quanto? 1, 2, 3, 4. Então, dividido por 4. Ok? Dividido por 4. Então, isso podemos simplificar, né? Podemos simplificar. Como vocês podem ver, primeiro nós multiplicamos aqui. Então, nós vamos dividir por 2, que é a mesma coisa. Primeiro aqui, vocês lembram que nós multiplicamos. Agora, para a gente voltar aqui, vamos dividir. Então, dividido por 2, ou seja, aqui dividir por 2, aqui também dividir por 2. Nós vamos passar a ter o quê? Menos 1 sobre 2. Então, é basicamente isso, como o oxigênio ele vai se comportar em superóxidos. Então, continuando, né, falando de número de oxidação, daqui a nada nós vamos terminar com a nossa aula. Então, vamos terminar aqui essa tabelinha depois, de uma forma simples, vocês vão perceber como a gente vamos calcular o NOx e a próxima aula nós vamos falar, vamos fazer alguns exercícios, né, que serão extraídos, como já havia dito na primeira aula, na aula introdutória, que eu irei levar alguns exercícios da OEM, da ICISA, também da UPEN, e alguns exercícios que eu vou extrair também nos exames anteriores da 12ª classe e também outros exercícios que eu vou levar, né, em outros sites. Então vamos lá, continuando aqui. Se não é inscrito, né, lembrando que se não é inscrito, peço para se inscrever no meu canal e aí compartilhar o vídeo, e também não esqueça de dar seu like e comente qualquer coisa aí, né, para poder dar apoio, me dar mais força, né. Então com isso eu vou saber que estou a ajudar algumas pessoas, ou algumas pessoas a assistir meu conteúdo. Então vamos continuar aqui. Nós temos essa tabela, né, essa tabela vai nos ajudar. Atenção ali. Eu queria falar aqui convosco, né, que é muito importante entender essa aula, né? Essa aula é muito importante porque em toda a eletroquímica nós também vamos trabalhar com NOx. Quando a gente for falar de oxirredução, né, nós vamos precisar de NOx. Quando a gente fala de pH Daniel, quando a gente fala de eletrólise, quando a gente fala de quando a gente fala de espontaneidade, sempre vamos usar o que? NOx. Então é muito importante. Se você não entender essa aula, basicamente lá em frente você não vai entender nada. Então preste muita atenção. Então se for para copiar também esse quadro, isso para usar o vídeo, copie o quadro, isso vai ajudar muito. Então vamos continuar aqui. Nessa tabela
nós temos aqui, né, nós vamos determinar o que? O número de oxidação dos elementos da coluna A da tabela periódica, ou seja, os elementos de transição. Então, temos aqui o NOx máximo pela perda de elétrons, ou seja, aqui eu vou preencher aqui com os NOx máximo, nesse caso, quando esses elementos, por exemplo, da família 1A perdem o elétron, quando perde elétrons, e também assim sucessivamente. Então, lembrando aqui, né, que na família 1A, né, nós temos aqui os metais alcalinos aqui. Então, é o grupo dos metais alcalinos. Okay? Temos o grupo dos metais alcalinos. Aqui temos o grupo do que? Dos metais, temos metais alcalinos terosos, né? Temos metais alcalinos terosos, né? Temos também aqui dos calcogênios, okay? Temos também dos halogênios, assim sucessivamente. Então vamos aí continuando. Então, na família 1A, qual é o NOx? Ou seja, os elementos que estão aí, qual é o NOx que ele tem? Na família 1A, geralmente pela perda de elétrons, eles vão possuir NOx igual a mais 1. Esse é o NOx máximo. Okay? Depois, na família 2A, pela perda também dos elétrons, eles vão ter o NOx igual a mais 2. Ou seja, para facilitar, pela perda de elétrons, o NOx máximo para todos os elementos, nesse caso, da família 1A até a família da família 1A até a família 7A, eles vão ter o que? O NOx vai ser o que? O número de coluna, ou seja, o número da família que eles estão. Então, vamos ver aqui. Aqui o número 3. Então, todos os elementos aqui vão ter o que? Seu NOx máximo pela perda de elétrons vai ser o que? Mais 3. E daqui vai ser mais 4. Aqui é 5, vão ter mais 5. Aqui é 6, vão ter mais 6. Aqui é 7, vai ter mais 7. Então, é basicamente isso. Então, vamos entender já o NOx mínimo pelo ganho de elétrons. Ou seja, o NOx quando esses elementos perdem elétrons. Nós, começando da família 1A para a família 3A, o NOx aqui, nesse caso, eles aqui, basicamente na prática, ele é constante. Nesse caso aqui é 0. Então aqui nós não vamos preencher nada aqui, ou basicamente podemos colocar 0, mas eu prefiro deixar assim. Estou a falar do que? Da família 1A, 2A, 3A. Esse aqui, na prática, basicamente o seu NOx não vai variar nesse caso, pelo ganho de elétrons. Então vamos ver esses elementos a partir de 4A para 7A. Então, qual que vai ser o NOx mínimo deles? Então, muito bem, nós sabemos muito bem que esses elementos, todos os elementos, nesse caso, para poder ficar estáveis, ou seja, para completar a sua estabilidade, eles devem obedecer à regra do octeto, né, que diz que para ser estável, esses elementos eles precisam ter o que? 8 elétrons na camada de valência. Então, o que vai acontecer aqui? Nós queremos o NOx mínimo. Então, para a gente determinar, eu preferi, né, levar uma formulinha aí, né, para a gente entender bem. O que nós queremos é o NOx mínimo, não é isso? Nós queremos o NOx mínimo. Então, o NOx mínimo vai ser igual ao que? Esses elementos precisam de 8 elétrons na última camada de valência. Sabendo que, por exemplo, esse aqui tem seu NOx máximo, nesse caso pela perda de elétrons, mais 4. Então, qual é que vai ser a fórmula? A fórmula vai ser basicamente essa. NOx mínimo, ele vai ser igual ao que? Número de colunas, né? Número da coluna menos 8. Então, com essa fórmula, né? Nós vamos determinar, nesse caso, os números de oxidação, nesse caso, a partir do 4A até 7A. Então, vamos lá preencher esse quadro aí. Vamos lá começar com esses elementos do 4A. Nós queremos o NOx mínimo aqui. Então, o NOx mínimo vai ser o quê? NOx mínimo desse vai ser igual ao quê? O número de coluna é 4. Então, vamos ter 4 menos 8. Então, isso vai ser menos 4. Então, aqui, basicamente, o NOx é menos 4. NOx mínimo. Fazendo a mesma coisa, né? Continuando aqui, vamos ter o quê? 5 menos 8, que vai ser menos 3. Aqui, 6 menos 8, vamos ter aqui menos 2. Aqui, 7 menos 8, vamos ter menos 1. Então, é basicamente isso. Você sabendo isso, já dá para matar exercícios. Qualquer exercício, você com esse conhecimento, você já pode matar exercício, qualquer exercício envolvendo, nesse caso, número de oxidação. Então, vamos entender já aqui a última parte, né? Nós vamos entender aqui, falar sobre cálculo do número de oxidação. Essa é a parte mais importante. Você deve entender aqui como fazer os cálculos, porque isso é muito crucial, nesse caso, para tudo. Quando aquilo que envolve, aquilo que é eletroquímica, você tem que saber calcular o número de oxidação. Então, vamos entender aqui, é muito simples. Ok, é muito simples, como eu disse antes, né? Vamos entender aqui como calcular o número de NOx.
Primeiro vamos entender aqui substâncias simples ou elementos simples. Substâncias simples são aqueles que vão ser formados mesmo pelo átomos do mesmo elemento, como eu já disse antes. Ou mesmo pode ser o próprio elemento. Então, para essa substância, o NOx dele é zero. Para essa substância, o NOx dele é zero. Vamos aí um exemplo, né? O exemplo do cloro, em que nós temos dois átomos, o NOx vai ser zero. O exemplo também do oxigênio, de O2, o NOx dele também é zero, assim sucessivamente. Então, é basicamente isso. Isso é muito simples. Agora, continuando, íon monoatômico. Íon monoatômico são aqueles, nesse caso, íons, nesse caso, que vão ser formados por um único átomo, nesse caso, pela perda, ou seja, quando eles perdem ou ganham um elétron, ou seja, quando eles ganham ou perdem elétrons, então eles vão formar íons monoatômicos, ou seja, que envolvem um átomo. Por exemplo, temos o íon cloreto aqui, temos o íon cloreto. Então, pelo ganho de elétron, ele ganhou um elétron, então, nesse caso, o seu NOx vai ser menos 1. O seu NOx vai ser 1. Temos também o íon sódio aqui. Okay? Temos aqui o íon sódio, seu NOx, nesse caso, já que o íon sódio, temos aí o cátion, nesse caso, seu NOx vai ser mais 1. Então, para eles também é muito simples calcular, nesse caso, o número de oxidação. Agora temos aqui moléculas neutras. O que são moléculas neutras? Moléculas neutras, podemos dizer, são aqueles que são formados por diferentes átomos. Nesse caso, nós temos uma determinada substância e essa substância ela é formada por diferentes átomos, ok? Vamos ter, por exemplo, né, vamos ver aqui o exemplo de dióxido de carbono, né? Vamos ter o exemplo de dióxido de carbono aqui. Nós aqui podemos determinar pelo arranjo, ou nós podemos também determinar mesmo, porque nós já sabemos alguns NOx usuais de alguns elementos. Por exemplo, nós já sabemos o NOx do oxigênio, quando ele está pelo menos aqui não está ligado, né, não está em peróxido e nem superóxido, então o NOx dele é menos 2. Então, sendo ele menos 2, é muito simples aqui. O cálculo vai ser como? O NOx aqui vai ser o que? A somatória, né? Vai ser o que? A somatória dos NOxes, nesse caso dos elementos envolventes, né? Vai ser o NOx, nesse caso a somatória do NOx dos átomos envolventes tem que ser igual a zero. Então, basicamente, usando essa fórmula, você já pode matar, né, qualquer exercício com essa formulinha aqui. Então, vamos ver como isso funciona. Nós temos aqui o carbono, que basicamente o NOx dele varia muito, então nós não sabemos qual é o NOx dele, mas nós já sabemos o NOx de oxigênio. Então, como vamos determinar através dessa fórmula aqui? É muito simples. É o seguinte, vamos fazer a somatória aqui. A somatória nós não sabemos o NOx de carbono, então o que vamos fazer? Vamos considerar ele como X, ok? X, a somatória nesse caso é adição, é mais, ok? Mais o que? Átomo de oxigênio, nós já sabemos o NOx dele é menos 2, mas atenção que o oxigênio ele tem o quê? São dois átomos aqui, significa que esse devemos multiplicar por 2. Então vai ser como? Vai ser basicamente, mas aqui vamos colocar aqui menos 2, que é nesse caso que é o NOx do oxigênio, vezes 2, porque são dois átomos, tem que ser igual a 0. Então é só fazer esse cálculo aqui, é muito simples. Então vamos continuar aqui. Aqui vamos ter o quê? Vamos ter x, né? Aqui menos 2 vezes 2 dá menos 4, né? Menos 4, então menos 4, menos, nesse caso, menos vezes mais dá menos. Então vamos ter o que? X menos 4 é igual a 0. Então, continuando, x vai ser igual ao que? Esse aqui é negativo, quando passa para aqui fica positivo, assim vamos ter o que? Mais 4, ok? É muito simples assim. Podemos fazer outro exemplo, né? Na molécula d'água, né? Temos aqui H2O, fazendo a mesma coisa aqui. Na molécula d'água nós queremos saber o NOx de oxigênio, ok? Nós queremos saber o NOx de oxigênio, porque o oxigênio ele está ligado ao hidrogênio, nós queremos saber qual que vai ser o NOx de oxigênio. Então, é a mesma coisa, usando o mesmo raciocínio. Mas atenção, você pode não sofrer basicamente usar tudo isso, você fazer esses cálculos, né? Porque a maioria das vezes, né, você estando aí na sala do exame, você não vai querer fazer isso tudo, porque vai te gastar ao mesmo tempo. Então é só usar uma analogia muito simples, né, que eu vou te explicar aqui. Nesse caso, se nós dissemos que a somatória, nesse caso dos NOx, tem que ser igual a 0, significa que o nosso objetivo aqui é de neutralizar os NOx. Então, o que vai acontecer aqui? É basicamente isso. Você deve pensar da seguinte forma: se nós já sabemos que o NOx de hidrogênio é mais 1, nós já sabemos que o NOx do hidrogênio mais 1, ou seja, você vai ter que multiplicar mais 1 vezes 2 átomos de hidrogênio, que vai ser mais 2. Então, você quer neutralizar essa carga, ou seja, você quer ter 0. Você tem que pôr quanto para neutralizar? Qual é o número que você deve adicionar aqui para ser 0? Obviamente, menos 2. Se eu colocar aqui menos 2, então significa que isso, você se fazer esse cálculo tem que ser igual a 0. Então,
significa que o NOx nesse composto é menos 2. Nós deveríamos fazer também do dióxido de carbono, né? Deixa eu puxar para aqui, né? Vou puxar para aqui, exatamente. Então vamos ver também a mesma analogia. Aqui temos aqui o dióxido de carbono, sabendo que o NOx do oxigênio é menos 2, é só colocar aqui menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, qual é o número que somado por menos 4 tem que ser igual a 0? É mais 4. É mais 4. É muito simples. Então, é basicamente isso. Então, usando esse cálculo, você já pode matar qualquer exercício. Então, como eu disse, que próxima aula nós vamos fazer exercício, você vai entender isso muito bem. Então, vamos terminar aqui em íon. Até poder colocar aqui íons poliatômicos, ok? Íons poliatômicos, ok? Ou seja, íons formados, né? Quando temos muitos átomos envolventes. Até já tem alguns exemplos aqui plasmados, ok? Vamos entender. Em íons poliatômicos é muito simples, né? O somatório, nesse caso, o somatório dos NOx, dos elementos dos átomos envolventes, tem que ser igual à carga, ok? O somatório, nesse caso desse NOx, dos elementos envolventes, tem que ser igual à carga. Tem que ser igual à carga. Okay? Então, essa forma é crucial, né? Com essa forma você já dá para matar. Então, vamos lá ver como funciona. Aqui temos alguns exemplos e vamos terminar com a aula. Ok? Vamos lá. Temos aqui o íon amônio. O íon amônia, nós queremos determinar o NOx, nesse caso, do nitrogênio. Okay? Nós sabemos aqui porque o hidrogênio ele não está ligado com o metal, que deveria variar o seu NOx. Então aqui o seu NOx não vai variar, o seu NOx basicamente é mais um. Então é muito simples a gente conseguir o NOx do nitrogênio. Então vamos fazer isso. Temos aqui, nós queremos o NOx de nitrogênio, que nós não sabemos, vamos considerar como X. X mais, é somatória. Mais o que? O NOx de quê? O NOx de hidrogênio aqui é mais um, então vamos ter aqui mais um, até posso colocar também aqui né? Multiplicado por 4 átomos, são 4 átomos, então multiplicado por 4 tem que ser igual ao que é a carga. A carga é quando é mais um, então a carga aqui é mais um, ok? Então é só fazer, né? Esse cálculo aqui é muito simples, vamos fazer rapidinho aqui, vamos fazer, mais 1 vezes 4 vai ser mais 4, ou seja, vamos ter aqui x mais 4 tem que ser igual ao que? A mais 1, ok? Então vamos lá ver. Queremos o valor de x aqui. Esse 4 quando passa para aqui fica negativo, então vamos ter o que? Vamos ter o que? Mais 1. Esse quando vem aqui fica negativo, mais 1 menos 4. Então mais 1 menos 4, o nosso x vai ser menos 3, ok? Mais 1 menos 4 vai ser menos 3. Então nesse caso nós queremos dizer que o NOx de nitrogênio nesse composto, nessa substância, é basicamente menos 3.